Olá pessoal, essa é a disciplina de Circuitos Elétricos e Fotônica da UFABC do professor Daniel Papote. Eu sou o grupo 9, os meus outros dois colegas aqui de disciplina acabaram desistindo e eu assumi esse desafio sozinho. Agora, rapidamente, vamos falar o objetivo aqui desse experimento. Nosso principal objetivo aqui com esse trabalho é adquirir domínio com circuitos resistivos em série em paralelo, além de permitir a familiaridade com os principais instrumentos de geração e medição de grandezas elétricas, corrente contínua e corrente alternada. Devido à pandemia, nós não estamos realizando as atividades no laboratório, então, para simular, nós iremos utilizar o software chamado LT Spice, que é um software de simulação de alto desempenho para facilitar a simulação de circuitos analógicos. Vamos falar um pouco dos materiais utilizados neste experimento. Fonte de tensão com cabos banana-banana, multímetro digital portátil com pontas de prova, resistor de carvão R1, resistores de carvão R2 e R3, matriz de contatos e fios para ligação. Esses seriam os materiais experimentais, conforme falado, mas devido à pandemia nós não utilizamos o laboratório, apenas o software. O nosso primeiro exercício de valores reais dos resistores, a gente tem que identificar, de acordo com o vídeo da disciplina do experimento, os valores nominais dos resistores de acordo com a tabela de cores para as resistências elétricas. Então, a gente tem que fornecer os valores nominais com as respectivas tolerâncias do fabricante, de acordo com a última faixa de cor. Então, a gente tem aqui 47 ohms, e de acordo a gente tem 4 faixas. Faixa 1 amarelo, faixa 2 violeta, faixa 3 preta, e a nossa última faixa ouro, com a tolerância de 5%. E o nosso segundo exercício, a gente tem 100 ohms de resistor, 4 faixas, primeira faixa marrom, segunda preta, terceira vermelha e a quarta ouro, com tolerância de 5% também. No nosso próximo exercício, a gente vai utilizar os valores reais medidos dos resistores com multímetro digital fornecido pelo vídeo do professor, e a gente deve fornecer os valores das resistências com suas respectivas incertezas, de acordo com essa fórmula de precisão, que é 0,3% mais 5, 0,1%. Então, a gente tem, de acordo com esse R medido, né? A gente tem para 100 ohms, o R medido é 98,2, e para 100 ohms, o R medido é 97,8 ohms. E essa daqui é a respectiva faixa de precisão, né, obtida através dessa fórmula. Então, o primeiro R medido, 45,6, mais ou menos 0,278 ohms. Depois, para 100 ohms, 98,2, mais ou menos 0,541 ohms. E para 100 ohms, novamente, 0,97,8, mais ou menos 0,541 ohms. E aqui a nossa tabela comparativa, obtida nos itens A e B, apresentando os valores nominais e reais com suas respectivas incertezas associadas. Então, a gente tem o valor nominal do exercício, que é 47, e o valor medido, 45,6, mais ou menos a tolerância de 5%, e aqui uma tolerância bem melhor. Depois, os outros dois respectivos são 100 ohms, mais ou menos 5%, e foi medido 95,2, mais ou menos 0,541, e 97,8, mais ou menos 0,539. Agora, de acordo com os conceitos de divisor de tensão, de acordo com o vídeo, a tensão E na saída da fonte de tensão DC foi medida com um multímetro portátil na escala de 20 volts, utilizando a forma de precisão, que é 0,05% mais 5D, apresente a forma de tensão de saída medida na fonte e sua respectiva incerteza associada. Então, a gente tem que é 5, mais ou menos 0,05% mais 5 dígitos vezes 0,1. Então, a gente tem que a nossa medida, o nosso valor é 5 mais ou menos 0,5005 volts.
nesse exercício, temos esse circuito aqui apresentado, e nós vamos agora calcular os valores dele. Então, para o voltímetro, nós temos essa seguinte fórmula aqui, com essa precisão, e para o amperímetro, nós temos essa escala e essa precisão aqui. Então, nós substituímos os valores, e no voltímetro deu 3,34, mais ou menos, 0,505 volts, e no amperímetro 33,6, mais ou menos, 0,02 miliamperes. Utilizando as leis da física, a lei de Ohms e a lei de Kirchhoff, os valores previstos teoricamente eram para ser a resistência equivalente de 147 ohms, que é a somatória dessas duas, a nossa corrente, que é 5 dividido por 147, que seria 34 miliamperes, o V, que é igual a RI, que seriam 3,4 volts. Agora, nós vamos utilizar o mesmo circuito e nós vamos utilizar o nosso software para fazer a simulação. Além do mais, eu também utilizei essa escala aqui de prompt, tanto para colocar tensão, resistência. Então, aí aqui a gente tem os mesmos valores que a gente apresentou aqui na saída do prompt. Tensão de 5 volts, 35 miliamperes. Então, a gente obteve os mesmos valores, só que em forma de gráfico. Respectivamente, aqui nós temos a comparação do quadro do prompt, que a gente simulou no LT-SPICE, com os dados fornecidos pela lei da física, o que é um valor muito bem próximo, 0,034, e aqui 3,4 volts, então os valores estão de acordo. Novamente, eu realizei a mesma simulação, então a gente tem 5 volts de tensão, e aqui nós temos a nossa potência aqui, que eu também resolvi incluir, e o nosso circuito aqui com as suas respectivas medidas aqui, tanto em R1 quanto em R2, que eu decidi colocar para ilustrar melhor. Novamente, nós temos mais um exercício, com a diferença que temos em paralelo aqui, 2 em séries e 2 em paralelo aqui. Então, nós calculamos o R equivalente, que é R1 vezes R2, sobre R1 mais R2, mais o R3, então deu 97. Nós temos a corrente, 51,5 miliamperes, e temos a tensão de 2,57 volts, e a potência dissipada que eu vou explicar melhor na frente, mas eu resolvi ilustrar aqui também para ficar claro de qual exercício se fala. Novamente, eu realizei um prompt, então aqui nós temos a tensão aqui, 2,57, e temos a potência aqui em torno de 66, e aqui os valores obtidos via LT-SPICE. Novamente apresentado um outro circuito de divisor de corrente, nós temos novamente valores alterados aqui e os valores medidos no vídeo. Então, aqui temos o nosso R equivalente, novamente a mesma fórmula utilizada, só mudaram os valores de 132 ohms. Nós temos nossa corrente de 37,9 miliamperes e 1,21 volts, que novamente eu deixei aqui para ilustrar melhor o cálculo da potência e vou comentar mais para frente. Seguem os valores obtidos, foram praticamente iguais, né, foram muito próximos do valor teórico, segundo as leis da física. Então, em nosso primeiro exercício, nós temos a potência dissipada nos resistores, que vai ser R1 igual a 2, e a potência 2 será igual a R2 vezes o I2. Então, nós obtemos esses valores aqui, de 61,68 e 129,61, e a potência fornecida pela fonte de tensão é igual a E vezes I, e nós obtivemos o valor de 191,41 miliwatts. Para a figura 2, nós temos o valor de 139,1
39 miliwatts, enquanto para outra 161, que a potência e resistência que passa no primeiro é muito maior. Depois 72.19 e 72.11, enquanto nós temos aqui na figura 3, 16 e 35. E a potência da fonte da figura 2 é 287, enquanto da figura 3 é 213. Então, temos a potência na fonte muito menor no exercício 3 do que no exercício da figura 2. E na questão B, explique claramente o que acontece no circuito, em termos de tensão, corrente e potência, quando os resistores são conectados em paralelo com o primeiro resistor, e os resultados obtidos estão de acordo com as leis de Ohm, lei de Kirchhoff e lei de concentração de potência no circuito. Então, minha resposta é: quando os resistores estão conectados em paralelo com o primeiro resistor, obtém-se as seguintes propriedades físicas de bipolos resistidos. Então, tensão é a mesma em ambos os resistores, pois ao acrescentar o segundo resistor em paralelo, a resistência equivalente cai pela metade da corrente do circuito e dobra de valor. Então, no caso de 100 ohms, em paralelo com outro de 100 ohms. Isso pode ser comprovado utilizando a lei de Ohm, V igual a RI, onde V é a tensão, é resistência e I é a corrente. Em relação à corrente, como o R equivalente torna-se menor quando os outros resistores são conectados em paralelo com o primeiro, a corrente total tem que aumentar o seu valor proporcionalmente para que seja satisfeita a lei de Ohm. No caso da figura 2, pelo fato de serem resistores iguais, ao ocorrer da divisão da corrente no nó, o fluxo da carga elétrica, do I total, irá se dividir igualmente entre os dois bipolos. Em relação à potência observada, ao adicionar um resistor em paralelo com o primeiro resistor, a potência aumenta, visto que a corrente também aumenta. E como conclusão, os resultados obtidos foram satisfatórios, pois, como foi observado nas tabelas 1, 2, 3, o comportamento das resistências foi medido conforme o esperado, visto que os 3 circuitos indicados no roteiro do experimento e de acordo com os dados experimentais do LT-SPICE, foi possível concluir que os resultados numéricos encontrados estavam de acordo com a expectativa gerada pela aplicação das leis de físicas no campo de eletricidade e circuitos lineares. E muito obrigada, pessoal. Deixei aqui meu e-mail caso vocês tiverem alguma dúvida. E é isso, muito obrigada e até mais.